Senado aprova novas regras para o financiamento da casa própria. Governo apoia municípios para acabar com os lixões. Calor, chuva e pernilongos tiram o sono dos moradores de São Paulo. Governo anuncia a instalação de fibra ótica de alta velocidade. Declaração dos Direitos Humanos completa 72 anos de existência. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você e ele tem sempre novidades para você e mais informações até para que você realize as suas compras ou também faça seu pedido com grande tranquilidade. Para este final de ano, o Palhão tem várias novidades, como por exemplo as cestas de Natal, né? Em palha, em vinho, em fita sintética, né? Vários tipos de sacolas em palhas naturais. Para que você possa fazer a sua cesta de Natal e presentear o seu familiar, o seu amigo. Nossa linha de atendimento de palhinhas para móveis continua a todo vapor. Nós temos um estoque que dá para atender toda a nossa clientela, né, até o final deste ano. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Um bom Natal a todos, um feliz ano novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu as informações de O Palhão Artesanato, começando o Tele Brasil Notícias, onde ele deixou bem claro que, durante esse período de festas, ele vai estar atendendo você e também explicou o período de recesso. Lembrando que você faz o seu pedido através também do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, e o WhatsApp, que é 11 95265 8255, tem o 56 e tem também o 58. Lembrando que eles estão na rua Oiapoque, número 89, na região do Brás. Hoje no programa, além das notícias tradicionais, estaremos apresentando algumas informações jornalísticas de empresas que durante, mesmo esse ano de pandemia, estiveram participando conosco aqui no Tele Brasil Notícias. E vamos começar o nosso telejornal falando justamente da nossa primeira manchete. O Senado aprova regras para o programa de financiamento da casa própria. Isso aconteceu na última terça-feira, início de dezembro, agora dia 8 de dezembro. A medida provisória, então, que criou o programa Casa Verde e Amarela, que está substituindo o programa Minha Casa, Minha Vida. O programa garante direito à moradia em áreas como, por exemplo, urbana, às famílias com renda de até R$7 mil, e em área rural, aquelas famílias que têm renda de até R$84 mil. Proposta também, ela prevê a questão de juros, diferenciados de acordo com a renda
de cada família. Inclusive está indo à sanção da Presidência da República. Vamos acompanhar com mais detalhes esta informação no Telebrasil Notícias. O Casa Verde e Amarela é um programa habitacional que foi criado para substituir o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009 pelo ex-presidente Lula. O objetivo do novo programa é atender quase 2 milhões de famílias de baixa renda até 2024, com o financiamento da casa própria. Além de financiamento de imóveis, o Casa Verde e Amarela prevê ações voltadas à regularização fundiária e reforma de imóveis. O programa vai beneficiar famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000 e na área rural com renda de até R$ 84.000 ao ano. A medida provisória número 996 de 2020 procura ampliar o foco da política habitacional por meio da reunião de vários instrumentos para possibilitar ao cidadão o acesso à moradia adequada, seja pela aquisição subsidiada, seja pelo financiamento de reforma ou até mesmo pela possibilidade de locação de imóveis para moradia. Assim, o programa pretende dar continuidade à redução do déficit habitacional quantitativo ao mesmo tempo. Permite a redução do déficit habitacional qualitativo, com as ações que contemplam a melhoria das moradias das famílias. O programa divide os participantes em 3 grupos. No primeiro estão as famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Além de taxas de juros mais baixas para o financiamento do imóvel, esse grupo é o único que pode usar o dinheiro também para a reforma. No segundo grupo estão os que têm renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 4.000. E no terceiro, as famílias com renda mensal de R$ 4.000 a R$ 7.000. Esses grupos terão taxas de juros um pouco mais altas do que o primeiro, mas os detalhes só serão definidos em regulamentação posterior. No programa Casa Verde e Amarela, nós ampliamos a faixa de rendimento salarial familiar de 4.000 para 7.000. Então, vai haver sim na regulamentação a definição das faixas, o tamanho dos subsídios, para que a gente possa tratar de forma correta cada uma dessas categorias. Ao ampliarmos a faixa, nós estamos certamente procurando trabalhar com a classe média baixa, classe média brasileira, que também tem o sonho de alcançar a casa própria e fugir do aluguel. Os senadores também aprovaram um projeto que institui o Marco Legal do Reempreendedorismo. O texto propõe alternativas para permitir que empreendedores que enfrentaram insucesso empresarial possam retomar as suas atividades. O objetivo principal da proposta é disciplinar os procedimentos de negociação de dívidas, em sua maioria com atores privados, privilegiando a solução extrajudicial. O projeto inova em qualquer procedimento de renegociação de dívidas, renegociação especial extrajudicial, renegociação especial judicial, liquidação especial sumária e disposições relativas à falência das microempresas e empresas de pequeno porte. Telebrasil Notícias. Vamos falar agora de economia, porque o governo garante 0 de IOF para créditos contratados entre o período de 15 a 31 de dezembro de 2020. Exatamente, um decreto do presidente Jair Bolsonaro zerou, a partir do último dia 15, o imposto sobre operações de crédito de câmbio e seguros, o IOF, inclusive para as operações que vão até o final deste ano, dia 31 de dezembro. Vamos prestar atenção. O decreto ele determina que a alíquota do IOF fique zerada em operações de créditos feitas a partir desta terça-feira, dia 15 de dezembro, até o último dia do ano. Essa medida reduz o custo de crédito para pessoas físicas, jurídicas, micro e pequenas empresas que tomam empréstimos. A alíquota havia sido restabelecida para compensar os gastos com a crise energética que atingiu a população do Amapá. Mas como a arrecadação do IOF já compensou esses gastos, o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota a zero. Uma medida importante, segundo o governo federal, realmente para aquecer a economia nesse momento de impacto gerado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. Essa nova alíquota não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Telebrasil Notícias.
Muito bem, o mês de dezembro, além das festas, você tem aí também um alerta importante. Justamente é contra o câncer de pele. Nós vivemos o dezembro laranja. E há mais de 6 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove justamente este mês com essa iniciativa, que faz parte justamente da campanha nacional de prevenção do câncer de pele, que é uma coisa importante. Para quem vive, por exemplo, em Fortaleza, que é conhecida como a Terra do Sol, os cuidados precisam ser mais do que redobrados. A reportagem vem justamente lá do Ceará, da TV Ceará. Vamos observar. Proteção para os olhos, o rosto, mas o corpo torrando nesse calorão de fritar qualquer um. Todo mundo sabe, a exposição exagerada ao sol pode trazer sérios problemas para a saúde. O câncer da pele é o tipo da doença mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. Atenção para os sinais de alerta. Existe a regra do ABCDE, né? Essa regra é assim, olha, o paciente tem que olhar uma pinta que ele tenha. Se ela for assimétrica, é um sinal de alerta. Se a borda for irregular, é um sinal de alerta. Se na mesma lesão você tiver cores variadas, ou um diâmetro com mais de 1 centímetro, ou tiver uma evolução muito rápida, precisa alertar e procurar urgente um dermatologista. É o alerta que explica a campanha Dezembro Laranja. Quando descoberta no início, tem mais de 90% de chances de cura. O protetor solar ele precisa ser aplicado em casa, 40 minutos antes de ir para o sol. E não como a gente vê, que a gente vê as pessoas indo na praia, quando já estão lá aplicando filtro solar, para 10 minutos depois estarem na água. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, os idosos. Quem se expôs muito ao sol e tem histórico de câncer de pele na família, estão mais propensos a desenvolver a doença. Atenção, o bronzeamento artificial também oferece alto risco de desenvolvimento de câncer de pele, mais do que a exposição aos raios solares. Tele Brasil Notícias. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você e ele tem sempre novidades para você e mais informações até para que você realize as suas compras ou também faça seu pedido com grande tranquilidade. Para este final de ano, o Palhão tem várias novidades, como por exemplo as cestas de natais, né? Em palha, em vinho, em fita sintética, né? Vários tipos de sacolas em palhas naturais, para que você possa fazer a sua cesta de Natal e presentear o seu familiar, o seu amigo. Nossa linha de atendimento de palhinhas para móveis continua a todo vapor. Nós temos um estoque que dá para atender toda a nossa clientela, né, até o final deste ano. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Um bom Natal a todos, um feliz ano novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Tele Brasil Notícias. Muito bem, dezembro, época de festas, época de você também comprar aí matéria-prima, aquele presente especial em artesanato natural. O Palhão Artesanato oferece a você as melhores condições e produtos de qualidade, com entregas inclusive. Então não esqueça, o e-mail do Palhão, você que prefere utilizar o e-mail para fazer seu pedido, é opalhão@terra.com.br. Também você pode fazer seu pedido através do WhatsApp, tá? 11 95265 8255,
tem o 56 e tem o 58. Estão na rua Oiapoque, número 89, no Brás, e estão prontos a atender você há mais de 56 anos. O Palhão Artesanato. Vamos então dar sequência ao Tele Brasil Notícias, falando sobre uma questão que preocupa qualquer município brasileiro ou estado brasileiro, que é os lixões. O governo, inclusive, está apoiando em um projeto para acabar justamente com os lixões. O município de Francisco Dumont, em Minas Gerais, encerrou o funcionamento do lixão. É um exemplo do que está acontecendo. E justamente o governo federal vem apoiando o município na busca de soluções para a destinação, inclusive correta, desses resíduos que são resíduos sólidos. Vamos observar. Um lixão a céu aberto existente há mais de 20 anos teve agora o fim decretado. A visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Francisco Dumont, em Minas Gerais, enfatizou a necessidade de cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação prevê que os municípios de até 50 mil habitantes têm até 2024 para eliminar os lixões. Já para capitais e regiões metropolitanas, o prazo se esgota em agosto de 2021. O Ministério do Meio Ambiente conta com um programa para ajudar a cumprir essa meta. O programa Lixão Zero teve início no norte de Minas Gerais. O encerramento do lixão de Francisco Dumont, um dos 15 depósitos de lixo a céu aberto que foram fechados na região, significa que pelo menos 20 toneladas semanais de lixo doméstico deixarão de ser jogadas no meio ambiente. Isso apenas numa cidade com 4.800 habitantes, como esta aqui. Outros já estão na mira para serem encerrados e serem substituídos pela destinação adequada, pela reciclagem, recuperação energética, outras formas mais inteligentes de dar destinação para o lixo. Em Francisco Dumont, o panorama já mudou. Bem no local do lixão, foi construída uma usina de triagem e compostagem. O apoio do governo federal é fundamental. O programa Lixão Zero, só nessa primeira fase, na segunda e na terceira, vai colocar 9 milhões de reais e todo esse trabalho vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas. Então é um importante trabalho em todo o Brasil do programa Lixão Zero. Tele Brasil Notícias. E agora voltou de novo o nosso quadro Tribuna Livre. Tribuna Livre. E justamente falando aqui de São Paulo. Por quê? Está fazendo calor, vem a chuva e vem os pernilongos também, que é de tirar o sono de qualquer cidadão. Justamente as queixas não só de tirar o sono, como também sobre o excesso de pernilongos que acabam atacando as pessoas moradoras aqui de São Paulo. E não é estranho, porque a prefeitura reconhece esse problema e explicou que a pandemia dificulta, inclusive, aquela inspeção necessária dos mata-mosquitos. É uma coisa brava, né? Pandemia, pernilongos e a inspeção que não pode ser feita. Mas se você mora aí próximo a essas regiões onde está sendo bastante agressivo o ataque de pernilongos, fique atento, receba bem as visitas dos mata-mosquitos para que possa haver uma contenção. Caso contrário, compre aquela tradicional rede, use aquela raquete elétrica e assim por diante. Mas vamos observar a matéria falando desse problema que é em São Paulo e eu acredito também que em outras regiões do país nós devemos ter as mesmas circunstâncias. Desde agosto, bairros das zonas oeste e sul da capital paulista enfrentam a presença de uma visita indesejada, os pernilongos. De hábito noturno, eles costumam entrar por portas e janelas no final da tarde. A gente mata, em média, uns 50 pernilongos por noite. Isso porque na minha casa pus tela em todas as janelas e eu mantenho, a partir das 5:30 da tarde, eu mantenho todas as portas fechadas. Segundo a prefeitura, por conta da pandemia da Covid-19, os agentes não têm entrado nas casas das pessoas para aplicar os larvicidas. O controle é feito apenas na área externa.
Na região do Rio Pinheiros, que concentra o maior número de queixas sobre mosquitos na cidade de São Paulo, de 3 mil imóveis classificados pela Prefeitura como propícios para criadouros de mosquitos, mais de 300 estavam fechados e não puderam ser monitorados pelos agentes. A falta de inimigos naturais, como lambaris e libélulas, para combater os pernilongos, demanda que as grandes cidades busquem outras alternativas. Principalmente em grandes cidades, é uma questão ambiental que a gente tem que cuidar, né? Mas as soluções, elas estão muito associadas a produtos químicos ou biológicos, que eles vão ser introduzidos na própria água desses ambientes com capacidade ovicida, para assim eliminar essas densidades populacionais ou larvicida também. Tele Brasil Notícias. Pois é, você gosta aí do Facebook? Utiliza ele? É, só que ele está sofrendo processos por monopólio lá nos Estados Unidos da América. 48 estados e a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos abriram um processo contra o Facebook por justamente monopólio. A rede social é processada por uma conduta, inclusive, anticompetitiva na compra de aplicativos como o WhatsApp e o Instagram. São duas ações separadas, um dos 48 estados e outra da comissão. Então, são duas questões aí envolvendo o Facebook. Vamos observar. A rede social é processada por uma conduta anticompetitiva na compra dos aplicativos WhatsApp e Instagram. São duas ações separadas, uma dos 48 estados e outra da Comissão de Comércio. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, afirmou que por quase uma década o Facebook tem usado seu domínio e poder de monopólio para esmagar rivais menores e eliminar a concorrência, tudo às custas dos usuários comuns. All at the expense of everyday users. A empresa se defendeu alegando que a compra dos aplicativos foi aprovada pelos órgãos reguladores na época e que não há ilegalidade nos negócios. O caso pode levar anos para ter uma decisão da justiça. Uma das exigências feitas nas ações é a de que o Facebook venda o Instagram e o WhatsApp. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Muito bem, lembrando sempre que você viu as informações de O Palhão Artesanato, que atende você através do e-mail opalhão@terra.com.br, onde você pode fazer seu pedido por e-mail, ou mesmo através do WhatsApp 11 95265 8255. Ele tem também os 56, né, e mais os 58. São os finais do telefone em que você faz seu pedido, vai receber aí, mesmo diante desse período de festas aí. Lembrando que eles vão ter o recesso, começando no dia 24 agora de dezembro, e vão voltar no 4 de janeiro de 2021. Vamos dar continuidade então ao Tele Brasil Notícias, falando sobre fibra ótica de alta velocidade. O governo anunciou esta instalação. Foi anunciada então a instalação desta fibra ótica de alta velocidade entre o Brasil e a Europa pelo mar. A ação vai ajudar a trazer a internet de qualidade para todos nós brasileiros, né? Vem aí o 5G e sabe-se lá que coisas virão juntamente com esta alta velocidade. Vamos conferir.
A internet abriu um mundo de possibilidades e, para tornar essa nova realidade cada vez mais acessível, rápida e de qualidade, uma empresa privada vai investir R$1 bilhão na instalação de um cabo submarino de fibra ótica de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. Nós iremos levar um cabo novo que vai levar dados e que tem uma capacidade de armazenamento 7.000 vezes maior do que o atual. Então o Brasil, que é um dos países que mais produz dados no mundo, com o 5G nós teremos um aumento ainda maior, então nós precisamos de escoamento. O cabo de 6.000 quilômetros de extensão vai ligar a capital cearense Fortaleza a Sines, no sul de Portugal. A previsão é que o projeto esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2021. Os cabos submarinos têm algumas vantagens em relação aos satélites. Quando chove forte ou há furacões, por exemplo, o sinal não é afetado. Além disso, a capacidade de enviar dados pelo cabo é até 1000 vezes maior do que pelo satélite. E há ainda um outro ponto positivo: o caminho que o sinal percorre pelo fundo do oceano até chegar ao seu destino é bem menor que a distância do sinal vindo lá de cima. Hoje, 99% do tráfego de dados entre continentes é feito através de cabos submarinos, com 72 teras. Então, evidentemente, ele vai ajudar nesse aumento de fluxo de dados que a gente espera com a implantação do 5G. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora de Silvio Santos, que completou 90 anos. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na residência dele, onde ele recebeu a homenagem do selo aos 90 anos de idade de Silvio Santos. Vamos observar. Dizer ao senhor que nós estamos muito honrados de estar aqui fazendo essa solenidade com o senhor. O senhor representa, no mínimo, 3 símbolos para todos os brasileiros: o de grande comunicador, o de um empresário gerador de empregos e de um símbolo completamente arraigado à própria cultura do Brasil. E para materializar, pedimos ao senhor para carimbar, para fazer um carimbo, qualquer lugar que o senhor quiser, desde que pegue uma pontinha do sítio. Tem que pegar uma vai ficar tudo igual. Pronto. Mas te agradeço, sinceramente, você me trazer essa recordação e só espero que você não mude nada, continue assim como você está, não precisa fazer discurso nem nada, o povo gosta de você como você é, não sei como, é um jeito, é igual a mim, o pessoal fala assim, você tem carisma, o que é carisma? Não sei, não aprende na escola, é carisma, é inexplicável, como você. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Silvio Santos, exatamente, nós sentimos honrados e punhar esse selo, que afinal de contas, o senhor também tem um carisma que ninguém consegue entender. É uma realidade, está no sangue, está na tua simpatia, no teu sorriso característico, e assim sendo, nada como em vida imortalizar a sua pessoa aqui no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mas sinceramente, eu gosto muito mais de ter recebido da tua mão, porque eu simpatizo com você, mas por que eu não sei? Por que eu não sei? Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar sobre datas comemorativas no Tele Brasil Notícias. No último dia 13 de dezembro, inclusive, foi o dia da pessoa com deficiência visual, né? Um problema sério. Essa data, inclusive, ela tem a existência em função dela conscientizar as pessoas sobre preconceitos e discriminação e informar a população sobre este assunto, que inclusive é um assunto importante, porque alguns realmente sofrem discriminação, às vezes têm grandes dificuldades. E, inclusive, como primeira informação, mais de 6,5 milhões de pessoas e de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual. Vamos acompanhar essas informações com mais detalhes. Em 2014, Flávio perdeu completamente a visão por conta de um glaucoma, doença que afeta o nervo ocular.
Foram 6 anos andando sempre acompanhado na rua, até o dia em que ele conseguiu ir sozinho ao salão cortar o cabelo. Foi para mim uma experiência sensacional. Para mim foi como se eu tivesse ganhado a Copa do Mundo, vamos dizer assim. E foi algo tão simples, mas para mim foi tão importante, sabe? E essa liberdade que a mobilidade te dá de você, assim, sabe, não depender mais das pessoas para nada. Essa conquista teve a ajuda da Fundação Dorina Novil, que há mais de 70 anos produz e distribui de forma gratuita livros em braille e que oferece reabilitação para pessoas com deficiência visual. Psicólogos, assistentes sociais, orientação à mobilidade, que é o trabalho com a bengala, pedagogos, então, e óbvio que a gente sempre passa pelo oftalmologista, ortótica, então todo esse trabalho na parte de reabilitação e habilitação. A prevenção é o melhor remédio. Vacinas contra sarampo e rubéola em dia e o exame pré-natal podem evitar a deficiência visual dos bebês ainda na barriga da mãe. Para os recém-nascidos, o teste do olhinho detecta possíveis doenças oculares. Algumas podem ser curadas e muitas podem ser tratadas, evitando uma deficiência mais grave no futuro. Na idade adulta, glaucoma, todo mundo medindo a pressão após 40 anos de idade, e tem um detalhe também, se tiver glaucoma na família, desde a juventude, essas pessoas devem medir a sua pressão intraocular, porque assim elas previnem o desenvolvimento da deficiência visual. Tele Brasil Notícias. Chegou em nosso Tele Brasil Notícias o nosso quadro Momento Jurídico. Momento Jurídico de hoje vamos falar sobre a anulação da cessão de cotas sociais a menores representado por apenas um dos pais. Justamente o caso foi o seguinte: o pai, juntamente com os filhos, passou a cota de ações de sua empresa para o nome desses filhos que eram menores, sem o conhecimento da mãe. E justamente em razão desta paridade entre os cônjuges no exercício do poder familiar, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou nula essa cessão de cotas sociais de empresas feita a esses menores, que foram representados, como dissemos, exclusivamente pelo pai e inclusive sem a anuência ou conhecimento da própria mãe. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a cessão de cotas sociais a menores representados apenas pelo pai. Em decisão unânime, os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde considerou válida a transferência das cotas sociais de empresa feita a menores. Na ocasião, o pai foi o representante exclusivo dos filhos no negócio, sem que a mãe soubesse ou aprovasse a transferência. Em recurso especial no STJ, os filhos buscavam a nulidade do negócio, argumentando que na época eram menores impúberes, ou seja, tinham menos de 16 anos, motivo pelo qual estariam impedidos de participar de sociedade comercial. Afirmaram ainda não terem sido devidamente representados pelo pai, que não tinha guarda deles e teria utilizado a sociedade para praticar crimes. Ao analisar o recurso, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino verificou que na época dos fatos havia paridade inegável entre o casal na administração da sociedade conjugal e no exercício do poder familiar. O magistrado destacou que pai e mãe devem estar cientes e representar formalmente os menores nos negócios jurídicos, independente de estarem casados. Por isso, de acordo com o relator, a anulação do negócio não decorre do fato dos filhos terem sido representados pelo pai, mas pelo fato de terem sido representados apenas por ele, sem a concordância da mãe, o que era indispensável. Tele Brasil Notícias. Negócios e utilidades. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Vamos conversar diretamente com o Palhão porque está chegando o final de ano e ele tem sempre novidades para você e mais informações até para que você realize as suas compras ou também faça seu pedido com grande tranquilidade. Para este final de ano, o Palhão tem várias novidades, como por exemplo as cestas de natais, né? Em palha, em vinho, em fita sintética, né? Vários tipos de sacolas em palhas naturais,
para que você possa fazer a sua cesta de Natal e presentear o seu familiar, o seu amigo. Nossa linha de atendimento de palhinhas para móveis continua a todo vapor. Nós temos um estoque que dá para atender toda a nossa clientela, né, até o final deste ano. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Chayane, que é a Carol, que é o Wallace, né? E também aos nossos clientes, né? Que nos deram a preferência de nos escolher, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse colocar os nossos produtos em sua mesa. Um bom Natal a todos, um feliz ano novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Tele Brasil Notícias. Ano de 2020 tivemos de tudo, mas o mês de dezembro também tem algumas coisas que são interessantes. Justamente é o mês de fenômenos astronômicos raros que, inclusive, podem ser vistos a olho nu. Inclusive, o primeiro deles aconteceu no último domingo, dia 13, depois também aconteceu no dia seguinte, e o último vai ser justamente perto ao Natal, quando os planetas Júpiter e justamente Saturno vão estar se alinhando. Com isso, vai ser possível ver, inclusive, a estrela de Belém, o que não acontecia desde a Idade Média. Exatamente. Para quem gosta de olhar para o céu, dezembro pode revelar surpresas. Pelo menos 3 eventos astronômicos vão marcar com chave de ouro o fim deste ano. A começar neste dia 13, com uma chuva de meteoros chamada de Geminídeas, uma das mais esperadas pelo espetáculo visual. E dia 14 é a vez do eclipse solar. Aqui no Brasil, nós só o veremos de forma parcial. E por fim, dia 21, é a vez do grande encontro de gigantes. É a conjunção de Júpiter e Saturno. O alinhamento é considerado raro porque ocorre a cada 20 anos, mas desta vez é ainda mais. Isso porque tamanha proximidade entre os planetas não era vista há séculos. É isso que está trazendo toda essa atenção para o evento da grande conjunção. Então, mais ou menos a cada 20 anos acontece, só que esse ano eles vão estar especialmente próximos um do outro na noite do dia 21. E você deve estar se perguntando: como será possível fazer essas observações? O que é mais interessante é você acompanhar o fenômeno ao longo do mês de dezembro. Então, no horizonte oeste, após o pôr do sol, você vai conseguir ver 2 pontinhos, como se fossem 2 estrelinhas, mas na realidade é Júpiter e Saturno. Noite após noite, você vai ver que eles vão estar cada vez mais próximos um do outro. O ápice desse encontro é na noite do dia 21. E depois disso, após o dia 21, você ainda vai poder continuar vendo a oeste, após o pôr do sol, que eles vão se afastando mutuamente. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você aí da região de Minas Gerais, porque Pato de Minas tem novidade. Praça ganha vida após cuidado de moradores nesta região de Patos de Minas. A jardinagem está entre as atividades mais desenvolvida e resgatada durante esse período de pandemia por uma série de benefícios que ela traz. Como falamos no início, na cidade de Patos de Minas, Triângulo Mineiro, a dona de casa Ana Maria de Oliveira justamente adotou uma praça e fez a transformação. Iniciativa essa que foi fundamental para que superasse uma das doenças mais temidas pelas mulheres. Vamos conhecer.
Se a gente colhe o que planta, a dona Ana Maria colhe uma praça cheia de flores e cores. O espaço é resultado de anos de trabalho. A história da dona de casa com a praça começou em um momento difícil, junto com o tratamento de um câncer de mama. Minha irmã veio cuidar da minha casa e eu vinha para cá. Aí eu fiquei olhando, aí decidi que ia cuidar daqui e plantar umas plantas medicinais. Hoje o cuidado com a praça virou hobby, sinônimo de prazer. A Sociedade Americana de Ciência da Horticultura realizou um estudo avaliando se as plantas podem ter influências terapêuticas em pacientes cirúrgicos. 90 pacientes que tiveram apendicectomias foram divididos em salas floridas ou sem plantas. Aqueles em áreas com algum tipo de flor tiveram uma experiência muito mais positiva em geral do que aqueles que não tiveram. Na área da psicologia também existem algumas explicações. Diminuir o nosso estresse diário, diminuir nossa pressão arterial, trabalhar o nosso corpo, o movimento do nosso corpo, nossa coordenação motora, além de aumentar a nossa autoestima, trabalhar nosso senso de protetividade. Enquanto eu tiver força nas minhas mãos, nas minhas pernas, meus braços, minha coluna deixar, eu vou ficar cuidando daqui. Quero cuidar até eu poder, até ficar mais velhinho, né? Porque eu vou chegar até os 90. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora chegou o momento do nosso quadro Datas Comemorativas e também datas que marcam o mundo todo. Por quê? Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 72 anos. Criada pela Organização das Nações Unidas em 1948, o Dia Internacional dos Direitos Humanos foi comemorado no último dia 10 de dezembro em um marco histórico. Vamos observar. Porque, justamente, é em meio à pandemia que essa data acaba se tornando mais do que importante. Então, vamos ver de novo. 72 anos atrás, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No pós-Segunda Guerra Mundial, houve um esforço adicional em se delimitar ideais e práticas que enfatizassem o respeito ao ser humano. A declaração tem 30 artigos e é bem fácil de ser encontrada na íntegra, na internet. Logo no primeiro artigo fica estabelecido que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. A ideia é simples, mas de tempos em tempos, cumprir essas palavras parece se tornar um ato mais complicado do que deveria. Em 2020, a pandemia escancarou um dos problemas que os direitos humanos buscam combater. Com certeza, a comemoração do Dia dos Direitos Humanos deste ano vai ser diferente. Não apenas pela necessidade de manter distância entre as pessoas, mas também porque a pandemia nos mostrou, de forma cruel, os efeitos da desigualdade nas nossas sociedades. Camila, diretora da Conectas, organização não governamental que denuncia violações dos direitos humanos cometidas pelo poder público ou por empresas, diz que muitas vezes existe uma visão estereotipada sobre o que é defender esses direitos. Então, aqui no Brasil, infelizmente, existe uma associação negativa com direitos humanos, com ideia de criminalidade ou de defesa da impunidade, sendo que, na realidade, os direitos humanos eles existem como aquela base mínima, um piso mínimo para garantir a dignidade das pessoas. Álvaro Quintão, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, diz que as muitas formas de discriminação são o grande obstáculo ao cumprimento da declaração aqui no Brasil. Segundo ele, esses não são direitos abstratos. É possível entender e colocar em prática. É direito humano, direito à saúde, é direito humano, direito à moradia, direito à educação, direito à vida, direito a, por exemplo, uma justiça imparcial. Então são coisas palpáveis e que estão no nosso dia a dia. Tele Brasil Notícias.
Muito bem, chegou agora o nosso momento do nosso quadro Polícia em Ação. A ação da Polícia Militar, Civil, Federal e também as outras polícias militares agregadas, como a rodoviária e também a ambiental, em ação aqui no nosso quadro Polícia em Ação. O primeiro assunto tem a ver com a Polícia Federal, que uma operação da segunda parcela investiga fraudes justamente no auxílio emergencial. E nesta operação a Polícia Federal fez 10 operações contra justamente esse tipo de fraude que ocorre no recebimento do auxílio emergencial pago pelo governo federal em 14 estados diferentes. Mas o Zezinho aproveitador não perde tempo, né? Procura aí tirar daquelas pessoas que precisam, e famílias, né, desse auxílio, o pouco que elas têm. E é necessário a ação da Polícia Federal, porque até a internet eles... Vamos observar. A operação é realizada em 14 estados do Brasil. A Polícia Federal está cumprindo 7 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. Só aqui no Rio de Janeiro, 4 pessoas já foram presas durante a ação de hoje. Essa investigação da Polícia Federal conta com o apoio da Caixa, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério da Cidadania. É uma ação conjunta que conseguiu impedir o pagamento de R$ 3.820.000 em benefícios do auxílio emergencial, pagamento que seria realizado de forma irregular. Ao todo, R$ 2.300.000.000 deixaram de ser desviados dos cofres públicos devido a esta ação conjunta da Polícia Federal. E a Justiça também determinou o bloqueio de R$ 650.000 que foram depositados em contas de pessoas que receberam de forma irregular o auxílio emergencial. Na ação de hoje, a polícia apreendeu diversos cartões bancários e também aquelas maquininhas que são utilizadas para realizar compras a débito. A Caixa informou que contou com toda a sua colaboração, que disponibilizou informações para a Polícia Federal e que continua agindo para evitar fraudes no sistema de pagamento do auxílio emergencial. Polícia em Ação. E vamos ao nosso segundo caso de hoje, que aconteceu na Grande São Paulo. O GAT deteve um homem e inclusive libertou uma mulher que era mantida como refém na Grande São Paulo. Isso aconteceu na cidade de Taboão da Serra, que é aqui próximo, né? Militares estão utilizando técnicas especializadas, justamente conseguiram prender o autor e salvar a companheira. Esse homem que foi preso, tendo 30 anos de idade, que manteve a sua companheira de 29 anos refém. Isso aconteceu no último sábado, dia 12 de dezembro, em um imóvel na rua José Pestana, lá em Taboão da Serra, na região metropolitana aqui de São Paulo. E a equipe justamente do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que está de parabéns, foram chamadas por guardas municipais para prestarem justamente apoio a esta ocorrência. E no local foram informados que a vítima gritava, inclusive, por socorro, e o que o autor não estava permitindo, inclusive, a entrada de agentes nesta residência. Em certo momento, o suspeito mostrou a companheira na sacada do 3º andar da casa e os militares perceberam que ela estava mancando. Com as tentativas de convencer o homem a libertá-la, não estavam tendo resultado essas tentativas, acionaram então o Grupo de Ações Táticas, o GAT, do 4º Batalhão de Polícia de Choque, que inclusive os integrantes que são altamente especializados, primeiro fizeram a negociação com o autor, mas, e devido à sua resistência à não permissão da entrada da equipe, e inclusive preocupados com a proteção da vítima, eles decidiram realizar a entrada tática no móvel. Ou seja, enquanto a parte dos militares conversavam com esse suspeito, a outra acessou a residência pela casa vizinha e surpreendeu o realizando a sua detenção. A mulher foi socorrida ao hospital por apresentar justamente lesões
E o autor, como dissemos no início, foi preso em flagrante e foi levado ao 1º distrito de polícia aqui da cidade. E tá bom, tá certo. Polícia em ação. Vamos agora ao nosso caso seguinte. Tome muito cuidado, viu? Esse caso, inclusive, a Polícia Ambiental descobriu venda de loteamento clandestino na estrada da Cumbica, no Jardim Ângela. Isso foi uma ocorrência que foi apresentada no 101º Distrito Policial e aconteceu no sábado. O 1º Batalhão de Polícia, então, Ambiental, estava fazendo uma averiguação ali pela estrada da Cumbica sobre o parcelamento irregular do solo, né? Então estava vendo ali algumas irregularidades sobre falso loteamento, em outras palavras, na margem da represa Guarapiranga. E lá no local, a equipe encontrou um homem, foi abordado, né? Esse homem, segurando um papel. Com a abordagem, foi verificado que o papel se tratava da planta do terreno com 396 lotes demarcados e na vistoria veicular, o qual estava na posse, foi localizado a planta de outros loteamentos, contratos de venda, panfletos e diversas anotações. No local também tinha 2 homens que tentaram se passar por futuros compradores, mas na verdade já faziam parte da organização de vendas. Os abordados foram levados então ao 47º Distrito Policial, posteriormente foram, infelizmente, nessa circunstância, liberados, mas ainda poderão responder o processo. Polícia em ação. Vamos ao nosso caso seguinte. Questão de carga roubada que acontece muito. A Polícia Militar recuperou então uma carga roubada e prendeu 4 criminosos em um galpão na cidade de Arujá, né? Segundo isso aconteceu na segunda-feira, dia 14, então os policiais militares do 31º Batalhão de Polícia Militar prenderam 4 criminosos e inclusive conseguiram localizar a carga roubada de um caminhão em Arujá. Com as informações passadas inclusive pelo Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, a equipe foi até a um galpão na Vila Adília Barbosa Neves, onde é a Avenida Adília Barbosa Neves, onde conseguiram abordar os criminosos que ocupavam 2 veículos. No galpão, inclusive, foram localizados todos os carregamentos com televisores, bem como uma carreta carregada com a maior parte desta carga. Também foram apreendidos bloqueadores de sinais. Essa ocorrência, inclusive, está em andamento pelo Distrito Policial de Arujá e foi atendida aí pela hashtag Polícia Militar de São Paulo e também pelas Forças Públicas de São Paulo. Polícia em ação. E com essa última informação, desejamos a você aí um bom final de semana. A semana que vem ainda temos aí mais um quadro do nosso Polícia em Ação, trazendo as ocorrências aqui de São Paulo e de outras regiões aí para você. Continue na programação, na sequência do nosso Tele Brasil Notícias. Até lá. Polícia em ação. Tele Brasil Notícias. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você e ele tem sempre novidades para você e mais informações até para que você realize as suas compras ou também faça seu pedido com grande tranquilidade. Para este final de ano, o Palhão tem várias novidades, como por exemplo as cestas de natais, né? Em palha, em vinho, em fita sintética, né? Vários tipos de sacolas em palhas naturais, para que você possa fazer a sua cesta de Natal e presentear o seu familiar, o seu amigo. Nossa linha de atendimento de palhinhas para móveis continua a todo vapor. Nós temos um estoque que dá para atender toda a nossa clientela, né, até o final deste ano. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo
neste período de festas, né, através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Um bom Natal a todos, um feliz ano novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Tele Brasil no Esporte. Está começando o Tele Brasil Esporte no ar, oferecimento do Opalhão Artesanato. Lembrando, pedidos através do e-mail opalhão@terra.com.br ou mesmo você que utiliza o WhatsApp 11 95265 8255, tem o 56 e o final 58. Opalhão Artesanato, Rua Oiapoque, número 89 no Brás. E lembrando, são mais de 56 anos de tradição para você. Vamos então às notícias do Tele Brasil Esporte no ar aí para você, começando. Notícias do mundo esportivo. Falando sobre o jogador Paulo Rossi, jogador de futebol italiano que veio a falecer aos 64 anos de idade. 2 semanas depois, justamente da morte do Maradona, o mundo do futebol perde mais um ídolo. Dessa vez, o italiano Paulo Rossi. Ele tinha 64 anos de idade e lutava contra um câncer. Tele Brasil no Esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte. Notícias do mundo esportivo. São 8 jogos que vão abrir as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2020-2021. Tudo isso porque na última segunda-feira, dia 14 de dezembro, ocorreu o sorteio, onde ficou decidido que um dos confrontos será entre o Barcelona e o PSG, em um duelo entre Messi e justamente Neymar. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa seguinte notícia de esporte, agora falando de projeto social, que está oferecendo aulas gratuitas de basquete 3x3 na Baixada Fluminense. Um dos esportes urbanos mais praticados no mundo, inclusive o basquete 3x3, que faria parte, inclusive, da Olimpíada de Tóquio, se o evento não estivesse adiado justamente por causa da pandemia. E é também uma das principais atrações do projeto #Vencer em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Vamos ver como... Não é só a famosa pelada que faz sucesso no Brasil. O basquete 3x3 tem ganhado cada vez mais adeptos no projeto Vencer, uma iniciativa que oferece aulas gratuitas, principalmente para crianças e adolescentes em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A proposta do projeto Vencer é realmente resgatar e tirar essas crianças da rua. A idade é a partir dos 5 anos, sem limite final. Só nesse período da pandemia que a gente só está liberando para os adultos, mas assim que tudo voltar ao novo normal, o projeto está aberto para todos novamente a partir dos 5 anos. O basquete 3x3 nasceu nos Estados Unidos no fim da década de 1980 e se tornou tão popular que hoje é considerado o esporte urbano mais praticado no mundo. A modalidade seria, inclusive, disputada na Olimpíada de Tóquio, se o torneio não tivesse sido adiado por causa da pandemia do coronavírus. No projeto Vencer, a rotina de jogos volta aos poucos e com os devidos cuidados sanitários. A gente faz a verificação da temperatura, vê direitinho o álcool gel, as crianças não apresentando nenhum sintoma, eles estão aptos. Para muitos alunos, a prática do esporte já estava fazendo falta. Foi muito ruim ficar parado em casa e fazendo uma atividade física. É horrível, o corpo fica muito ruim. No basquete 3x3, as partidas são disputadas em meia quadra. Arremessos feitos de dentro do garrafão valem 1 ponto. Já quando a distância é maior, para fora do garrafão, a pontuação é dobrada. É um esporte que cansa muito a mente e o corpo praticamente fica esgotado até o final do campeonato, né? Apesar de ser 3 pessoas dentro de quadra. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa última notícia de esporte. Mancini bate no peito e vem expondo aí o futuro do Cafu justamente no Corinthians. Notícias do mundo esportivo. Justamente Wagner Mancini, com um pouco mais de 2 meses no comando do Corinthians, mostrou ter um papel de paizão no time.
Sua liderança e confiança nos jogadores trouxe justamente um novo clima no CT Joaquim Grava. Atletas e diretores esperam e projetam um ano melhor em 2021, inclusive por causa disso. Alguns nomes estavam em baixa, como Gabriel e Cantilho, mas acabaram retomando seu bom futebol com os novos membros da comissão técnica, inclusive Luan também tenta voltar aos bons tempos. E com essa, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Muito bem, tudo que é bom acaba durando pouco, né? Mas o Tele Brasil Notícias ele tem o objetivo de resgatar algumas notícias, também falar de algumas novidades no momento. Sabemos que estamos em pleno período aí de pandemia, aqui no Brasil o número volta a crescer, mas todo cuidado é bastante importante. Respeitar aí as determinações da saúde, principalmente, né? Que é álcool gel, que é a utilização do álcool gel nas mãos, né? A máscara também, e evitar aglomerações, né? Porque tem muitos casos e agora já não é mais só em uma idade específica, são várias idades que estão sendo afetadas. E todo cuidado com a saúde é uma coisa importante. Mas tirando um pouquinho da pandemia, vamos falar sobre quem? Noel Rosa. Isso mesmo. Se ele estivesse vivo, um cantor e compositor da categoria dele, estaria hoje com 110 anos, isso completado no dia 11 de dezembro. E porque ele foi um dos grandes nomes da música popular brasileira, porém veio a falecer cedo, mas deixou uma obra eterna. E nós vamos ouvi-la então. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta. Conhecido como o poeta da vila, porque morava no bairro boêmio de Vila Isabel, Noel Rosa compôs mais de 300 músicas. Muitas delas foram regravadas por dezenas de artistas e fazem sucesso até hoje. Noel chegou a cursar a faculdade de medicina, mas abandonou o curso e seguiu uma carreira musical que foi interrompida precocemente. Ele morreu aos 26 anos de tuberculose. Eu vou pro samba que você me convidou. E o Tele Brasil Notícias de hoje agradece a sua audiência e vai desejando desejar boas festas para você que está acompanhando o nosso telejornal. E acompanhe, porque teremos novidades durante também esta semana. Até lá!